Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor, igreja. Amém. Nossa, tá fazendo muito frio. Como diz o irmão, né? Não tem nem como não perceber. Queridos, para mim é uma grande satisfação ter essa oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. Falar sobre família, falar um pouco sobre psicologia também. É bom. Peço que os irmãos se sentem, podem ficar bem à vontade. O pastor me fez essa proposta de estar falando sobre família, uma das minhas especialidades. Com família, relacionamento, ansiedade, depressão, luta, com essas coisas que eu trabalho. E achei que alguém estava falando comigo. Amém. E enquanto estava preparando essa mensagem, 3 razões para se ter Jesus no seu relacionamento, o Senhor derramou algo muito forte sobre o meu coração. E eu compartilhei isso com o pastor. Ele falou: varão, é muita coisa para uma única pregação. Vamos dividir isso em 3 ministrações, fazer uma série. E hoje nós estaremos falando sobre a primeira razão para se ter Jesus é que nós temos um intercessor. E gostaria que você abrisse um texto na oração mais poderosa, mais linda que existe na Bíblia, que está em João capítulo 17. Deus Filho falando com Deus Pai sobre os seus discípulos. João 17, versículo 6. Queria também pedir ao nosso amigo sonoplasta, que não precisa colocar fundo musical, pode deixar assim, varão. Não vai me distrair. Não tinha alguém conversando, eu já estava pensando que era comigo, eu já fiquei distraído. Então vamos na raça, do jeito antigo. Vou estar lendo para estar ganhando tempo. E João 17, versículo 6 diz assim: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Amém? Feche seus olhos, vamos orar rapidamente. Pai, nesse momento, Senhor, colocamos nossos corações na tua palavra. Senhor, já ouvimos a tua palavra anteriormente, já te adoramos, mas pedimos nesse momento que o Senhor nos conceda a tua graça.
Senhor, se o Senhor não falar conosco nessa noite, não tem por que nós estarmos aqui. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor, Pai, usa-me, fale com a tua igreja. Fale, Senhor, aos nossos corações, nos dê conselhos, nos traz a sabedoria, Senhor, para que nós possamos conduzir a nossa família para o teu reino. Senhor, abra os nossos ouvidos para escutar a tua voz nessa noite. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Queridos, quem aqui nunca se sentiu sozinho? Ou já passou por um problema muito grande na sua vida e olhou ao seu redor e não tinha ninguém para te ajudar? Muitas vezes uma questão financeira que você olhou para sua família e viu que não tinha condição, talvez, de você manter a sua casa porque você mora de aluguel. Ou quando você ficou até tarde da noite esperando o seu marido chegar, preocupado que poderia estar acontecendo alguma coisa com ele. Ou um familiar seu acabou ficando doente e você ali na porta de um hospital, sem saber o que fazer. E muitas vezes nós só queremos um abraço de alguém. Muitas vezes, no momento angustiante das nossas vidas, só queremos ter alguém para poder nos ouvir e talvez nos ajudar nesse momento tão difícil. E quando nós nos encontramos assim, parece que todas as pessoas somem. Parece que ninguém entende a nossa dor. Mas eu quero dizer algo para você, que existe sim alguém que se importa muito com você. E esse alguém é Jesus. Muitas famílias que eu atendo, e também muitas pessoas, elas falam de problemas familiares e que dá para perceber que nesses problemas familiares geraram muitas consequências para o seu futuro. Muitas pessoas têm a sua vida travada na vida adulta por questões da infância que não foram bem resolvidas, ou por problemas familiares que causaram nela uma dor tão grande que, infelizmente, ela não consegue lidar com os problemas de hoje. E esse texto que eu acabei de ler, que eu gostaria de expor para os irmãos nessa noite, vai falar dos momentos finais de Jesus. Jesus, alguns capítulos antes, ele está sentado com seus discípulos, conversando com eles, separando o pão, falando que ele está indo embora, que ele será entregue à mão dos seus inimigos. Ele revela que um deles irá traí-lo, mas antes ele senta numa mesa para sua última comunhão com seus amigos. Depois, no capítulo 16, ele vai e fala sobre o Pai. E no capítulo 17, é como se ele parasse aquele jantar, parasse aquela comunhão e falasse: não, agora eu preciso orar por vocês. Porque eu estou indo, mas vocês vão ficar. Então quero pedir para vocês nesse momento. E sabe, muitas vezes na nossa família nós passamos por problemas, por dias difíceis. E nós precisamos de alguém como Jesus para poder nos ajudar. E Jesus, eu me coloquei no lugar de João nessa hora, ouvindo essa oração, e passar todas aquelas situações, porque Jesus já havia guardado eles de uma tempestade. Jesus já tinha alimentado eles quando eles tiveram fome. Jesus já havia feito tantos milagres, eles já tinham visto coisas tão maravilhosas. Mas dentro do coração deles, eles sentiam aquela pressão que o seu Senhor estava indo embora. E em vez de Jesus se importar com as suas necessidades, ele começa a orar pelos seus discípulos. Em vez de Jesus se preocupar com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, ele se preocupou com seus discípulos. E quando Jesus colocou essa palavra no meu coração, a primeira coisa que ele me disse é: eu me preocupo com as necessidades da minha igreja. Eu preocupo com as necessidades das famílias a qual eu pertenço.
Em Marcos capítulo 3, Jesus vai dizer que todo aquele que o segue faz parte da sua família. E aqui, lendo esse texto, a gente vai ter algumas informações sobre o que Jesus pensa sobre nós e o que nós somos para Jesus. No versículo 6, ele começa dizendo assim: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Olha só que forte isso. Jesus, ele não diz que simplesmente achou os seus discípulos, que pegou eles aleatoriamente e escolheu e falou: olha, vem vocês aqui. Eles eram de Deus. Isso nos mostra a primeira coisa, que a nossa família muitas vezes não, aliás, ela não pertence a nós, ela pertence a Deus. Antes da sua família ser gerada no altar ou na frente de um juiz no cartório, ela foi gerada no céu. Ela pertence a Deus. E Jesus, ele diz isso: eu me manifestei a eles. Eles que estavam no mundo, mas antes de eu manifestar a eles, eles eram seus e o Senhor me entregou. E aqui há uma característica bastante importante daqueles que fazem parte da família de Deus, que são aqueles que guardam a sua palavra. Tem um versículo que eu amo de paixão, que está lá em Ezequiel, se não me engano, 16:8, que vai dizer que Deus estava andando pelo mundo e viu que era tempo de amar. Então ele veio, colocou vestes novas, tampou a nudez, colocou uma aliança. E assim é na vida de todos nós. Nós andávamos perdidos, sem destino, vivendo segundo as condições deste mundo, até o dia que Jesus nos encontrou e revelou o seu amor e se manifestou a nós, tirou a nossa nudez, nos curou do nosso pecado, e a partir de então nós começamos a amá-lo, começamos a guardar a sua palavra. Mas aqui é onde acontece o problema, porque mesmo guardando a palavra de Deus, continuamos muitas vezes tendo um problema em nossas famílias, simplesmente porque nós guardamos a palavra de Deus, mas nós não a executamos. Uma coisa é eu escutar a palavra de Deus, outra coisa é eu executar a palavra de Deus. Eu posso ouvir e subir essas escadas aqui durante anos, ouvir sermões, muitas vezes chorar, muitas vezes vir aqui na frente e entregar a minha vida a Jesus milhares de vezes. Mas enquanto eu não executar a palavra de Deus em minha vida, eu sempre vou ter os mesmos problemas. Eu costumo dizer para meus pacientes que não basta somente eu ter percepção das questões que eu preciso mudar. Eu preciso ter uma ação. Eu preciso dar um passo adiante. E muitas vezes nós não conseguimos vencer problemas nas nossas vidas, porque não temos forças para dar passo. Ou simplesmente porque o meu orgulho não permite isso. Porque muitas vezes eu tenho que rebaixar a minha esposa. Porque muitas vezes eu tenho que pedir perdão. Muitas vezes eu tenho que desistir. Muitas vezes eu tenho que abrir mão. E o meu orgulho não deixa. Ou então eu simplesmente não tenho coragem. O medo fala mais forte. E Jesus, ele diz que nós somos a sua família e que ele está propenso hoje a mudar a sua história. Mas para isso você não simplesmente tem que guardar a palavra dele, mas tem que começar a executar a palavra dele na sua vida. E aqui ele continua dizendo: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado, que me tens dado, provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, e reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Muitas vezes parece que a gente vive como se Deus não tivesse enviado Jesus. Muitas vezes nós passamos por problemas difíceis na nossa família, na nossa vida, mas esquecemos que temos alguém próximo. Nós esquecemos que nós temos alguém que a qualquer momento ele pode nos escutar e nos ajudar.
Passamos por situações extremamente complicadas e se esquecemos. Ligamos, mandamos WhatsApp para milhares de pessoas e nos frustramos, nos decepcionamos com elas. Mas nós esquecemos que tem alguém tão próximo da gente. E Jesus, ele vai dizer que através dos milagres que ele fez para os discípulos, eles reconheceram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Se você olhar lá em Lucas, até os fariseus reconheciam que Jesus, ele não era simplesmente um profeta. Quando Nicodemos ele chega até Jesus, ele fala: olha, eu vim até aqui de noite escondido, mas todo mundo lá sabe que você é diferente. Você faz milagres e isso não é normal. E o que eu preciso fazer para... ainda ele fala, certamente você é diferente. E o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele, todo mundo conhece essa passagem, que ele fala que nós devemos nascer de novo. E assim, os milagres, e quando os milagres que Jesus fazia testificavam que ele era o Filho de Deus. E aqui não estava no roteiro, mas o Espírito Santo faz te fazer essa pergunta hoje. Até quando você vai ver milagres, mas não vai vivenciar milagres na sua família? Essa música que nós acabamos de cantar, ela vai representar esses 3 dias que nós teremos. Que a nossa casa será uma casa de bênção, de cura, de milagres. Vai representar muito isso. Todas essas mensagens que Deus colocou no meu coração falam sobre isso. Só que até quando você vai ver coisas, milagres, bênção na vida das pessoas e você não vai viver elas na sua vida? Porque essa questão de você vivenciar uma experiência com Deus está em você crer nele. Porque olha só que interessante. Diz assim: agora eles reconhecem que todas essas coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam verdadeiramente e reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Eles creram. A primeira coisa que nós precisamos ter diante de Deus é crer que Ele pode fazer algo diferente na nossa vida. Quando nós procuramos Jesus, nós precisamos confiar nele e crer que Ele realmente pode mudar a adversidade a qual nós estamos enfrentando dentro da nossa casa. Primeira, se é uma coisa que eu gostaria de colocar, se eu tivesse essa opção de abrir o seu coração hoje, nessa noite, e colocar isso dentro de você, é mais fé. Fé para crer que você vai sair desse problema. Fé que você vai vencer essa dificuldade que você está vivendo. Fé que você pode vencer os maiores obstáculos da sua vida, enquanto você estiver crendo que Cristo Jesus está ao seu lado. E ele continua dizendo assim: é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. É muito interessante você ver Jesus dizendo: eu não peço para o mundo, mas eu peço é por eles e por esses que o Senhor me deu. Você consegue perceber que tem uma certa exclusividade para aqueles que servem a Deus? Muitas pessoas procuram religiões, vão em busca de coisas para poder talvez arrumar um casamento, conseguir um carro, conseguir uma casa, vencer na vida. Mas Jesus, ele revela aqui que ele é a porta. Jesus revela aqui que ele é exclusivo, que ele tem um tratado, que ele tem uma certa comunidade, que é essa comunidade que ele atende. Nós somos um povo exclusivo de Deus, escolhidos a dedo por Deus. Pedro vai dizer que nós fomos predestinados segundo a presciência de Deus. Deus já sabia que você estaria aqui nessa noite ouvindo essa palavra.
E ele já determinou antes mesmo da criação do mundo isso. Então, querido, esse problema que você está passando hoje não pegou Deus de surpresa. Ele sabe o final. Ele sabe como resolver isso. E você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar em Deus. Se você quer a sua família transformada, você tem que crer que Deus, ele pode fazer algo extraordinário na sua vida. E só existe uma pessoa que pode te ajudar com isso. E esse alguém é Jesus. E aqui eu quero partir para o segundo ponto, que é onde nós vamos ver esse amor de Jesus, que está ali a partir do versículo 11 ao 15, que vai dizer o quê? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E aqui é onde eu quero tratar mais de família com vocês. Jesus, ele começa a falar que ele está indo embora, que ele está partindo, mas ele pede algumas coisas para Deus. E a primeira coisa que ele pede para Deus é o seguinte: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Quando nós vemos a palavra nome na Bíblia, e a gente vai fazer um estudo um pouco sobre isso, a gente vai perceber que tem um certo significado. E o pastor Mauro mesmo, ele fala sempre sobre isso. Que o nome na Bíblia geralmente está ligado a características da pessoa. Por exemplo, Eliseu, Jesus salva, ou Deus salva. Sempre um nome está alinhado ao caráter, a uma personalidade da pessoa. E quando Jesus ele diz assim: Senhor, guarda-os em teu nome. Quando o irmão André estava aqui falando, ele falou assim, quando ele abriu o culto, ele fala sobre os adjetivos de Deus: onisciente, onipresente. Quando Jesus ele fala isso para Deus, ele fala assim: Senhor, pelas suas características, pela sua divindade, pela sua soberania, pela sua fidelidade, pelo seu amor, guarda-os. Deus ele é fiel, querido. Deus ele é justo. Deus é onisciente e não há nada que seja impossível para ele. Talvez você olhe a situação que você esteja passando e diga: nem Deus resolve isso. Talvez esteja alguém aqui me assistindo hoje na live e diga: Deus, não tem mais chance. Mas deixa eu dizer alguma coisa para você aqui. Jesus, quando ele estava próximo de chegar até a cruz, ele pediu isso para os seus discípulos: Senhor, guarda-os em teu nome. Nós estamos guardados nesse nome que é poderoso, que é o nome do Senhor. Nós estamos guardados nessa fidelidade. Deus não trai a sua fidelidade. Deus ele não age contra si mesmo. O amor, ele não age contra o seu amor. Deus ele te ama. Deus ele é fiel a você. E no momento certo, na hora certa, enquanto você confia em Deus, ele está trabalhando para que por isso que Paulo em Romanos 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quando você ama a Deus, ele se permanece fiel. E é interessante que não somente quando nós estamos amando a Deus, ele se permanece fiel. Porque ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel porque ele não muda. Porque nós servimos um Deus que é imutável. E uma outra coisa que Jesus ele fala aqui é que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. E aqui é uma segunda questão que Jesus ele sempre falava com seus discípulos: olha, eu preciso que haja unidade entre vocês. Eu preciso que vocês amem uns aos outros. Eu preciso que vocês sirvam uns aos outros. E aqui Jesus ele é muito categórico numa coisa.
ele pede para Deus para que ele venha manter a unidade. Nesse caso, ele está falando sobre a igreja. Mas e na sua casa? Há unidade? Na sua casa, há o mesmo pensamento? Quando nós estávamos aqui, alguns meses atrás, a Gabi e o Ale está de prova, eles estavam aqui no curso, a Michelle e o Ale, nós estávamos falando sobre oração. E uma das formas de nós recebermos uma resposta de Deus através da oração é quando Deus confirma algo no coração do casal. Não pode haver separação. Ah, eu compro, mas olha, Deus falou para mim para a gente comprar. Ah, mas Deus falou para mim para a gente não comprar. Precisa haver unidade dentro da nossa casa. Deus não vai fazer nada em lugar onde é terra dividida. Deus não vai agir em meio de divisão. Deus não vai agir em meio de contenda. E um dos pedidos de Jesus não é uma casa, não é um carro, é que haja amor entre nós, é que haja unidade entre nós, que haja amor dentro dos nossos lares, que haja comunhão dentro dos nossos lares, que não haja orgulho, que não haja eu estou certo e você está errado, nós estamos certos. Só que uma das primeiras coisas que o diabo faz para destruir um casamento é acabar com o diálogo dentro do lar. É quando eu não consigo mais conversar com a minha esposa. É quando eu não falo mais com o meu marido. É quando nós não conseguimos alinhar o nosso pensamento na educação dos nossos filhos. É quando, muitas vezes, nós, para resolvermos alguma coisa, é no meio dos gritos. Às vezes até no meio da porrada. É quando muitas vezes eu compro algo sem falar para minha esposa, algo muito caro, e depois quem vai arcar com o problema financeiro? É quando decidimos dentro de um casamento andar sozinho. É quando decidimos às vezes largar a mão do nosso amado, da nossa amada, e tomar as decisões por si próprio, e ela que se vire, porque ela que precisa me acompanhar. E o inimigo adora fazer isso nas famílias. E muitos casamentos, muitas famílias têm sido dissipadas, acabadas, destruídas, pela falta de diálogo, pela falta de conversa, pela falta de realmente a gente simplesmente ter uma conversa sadia. Olha, eu não quero isso, eu não gostei disso. Talvez se nós chegarmos aqui, colocarmos o pastor neste momento e falar assim: Pastor Mauro, quando o senhor vai visitar uma família, quando nessas visitas que vocês vão visitar casais e tal, qual é o maior problema que você sempre encontra? Talvez ele vai falar de todos. É a conversa, é o diálogo. Não há mais conversa entre o casal. Se você perceber, muitas coisas vão se destruindo dentro da sua casa porque vocês não conversam sobre aquilo. Simplesmente vai enterrando para debaixo de um tapete, só que aquele fantasma sempre vai ficar ali para te atormentar. Muitas vezes não conseguimos resolver um problema de vício dentro de casa porque não falamos sobre isso. Ou porque muitas vezes não há diálogo sobre isso, não há respeito sobre isso. Acaba-se o respeito, acaba-se o amor, acaba-se a confiança. Simplesmente porque eu não sou capaz, muitas vezes, de falar aquilo que eu estou sentindo para a pessoa que eu amo. E uma das coisas que Jesus fala para eles: olha, eu preciso que haja unidade entre vocês, para que o Filho seja glorificado em vocês. Se nós queremos glorificar Jesus através da nossa família, uma das primeiras coisas que nós temos que aprender é que precisa haver unidade entre eu e a pessoa que eu amo. Se nós queremos glorificar Jesus através do nosso relacionamento, precisa haver unidade entre você e a sua esposa. Se nós queremos dar uma boa educação para os nossos filhos e não tornar os nossos filhos doentes emocionais, precisa haver unidade entre eu e minha esposa. Porque a partir do momento que tiver um conflito entre você e a sua mulher e você não resolver isso, quem vai sentir vai ser os seus filhos. Quem vai sentir
são as pessoas que estão mais próximas de vocês e que vocês deveriam cuidar deles, mas vocês não conseguem cuidar de si mesmos. Na reunião dos casados, quantas vezes eu falei para os casais: se você não quer mudar por si mesmo, mude pelos seus filhos. Mude pelos seus filhos. Porque não seja egoísta. Então, que Jesus quebre o nosso orgulho nessa noite e comece a restaurar o diálogo em muitos casamentos. Que Deus venha tirar, jogar, rasgar esse tapete e que nós venhamos ter essa habilidade de conversar e falar: olha, aquele dia você me magoou. E que nós venhamos ser capazes de perdoar uns aos outros e amar uns aos outros. E Jesus, ele vai dizendo: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo do mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Isso é maravilhoso, irmão. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Aqui Jesus, ele já havia revelado que alguém iria trair ele. E aí Jesus, ele separa esse traidor, diz: não, esse aqui era para se cumprir as escrituras. Porque, abrindo um parênteses aqui, como eu estava dizendo antes, muitas pessoas andam com Jesus, mas não estão com Jesus. Muitas pessoas frequentam a igreja, mas são apenas frequentadores. E aqui nós já percebemos que há uma exclusividade para aqueles que estão em Jesus. E aqui Jesus, ele vai falar o quê? Olha, mas agora vou para junto de ti, e isto falo do mundo, no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus, ele vai repetir essa mesma fala em João capítulo 15, quando ele está falando sobre a figueira. Quando ele fala que nós estamos enxertados na figueira. E que essa alegria completa é o amor dele em nós. Então, uma coisa que nós percebemos no versículo anterior, que é: o perdido não tem o amor de Jesus dentro dele. Ele pode até seguir Jesus, mas ele ainda não foi enxertado na videira. Ele não tem essa comunhão com Cristo. E essa plenitude, essa alegria é para aquele que está enxertado em Jesus. E Jesus, ele disse também que é possível que no mundo venhamos viver essa alegria. Olha só: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus diz que nesse mundo caído, depravado, aonde as pessoas o crucificam, cospem na cara dele, batem na cabeça dele com um pedaço de pau, nesse mundo que fazem isso com Jesus, nós que moramos neste mundo receberemos esse amor, essa alegria de termos Cristo dentro de nós. Nesse mundo a qual a sua família faz parte, Jesus, ele quer derramar o amor dele. Jesus, ele quer derramar a graça dele. Muitas vezes nós pensamos na nossa família e vemos que de todos os lados somos contaminados com coisas horríveis, depravação. Mas Jesus fala que nesse ambiente sujo, ele vai derramar a sua luz para que o nome dele seja glorificado. Quantos de nós precisamos dessa alegria? Essa é uma pergunta. Porque muitos de nós, às vezes, servimos a Deus tristes. Esse evangelho. Muitas pessoas servem a Deus, mas caramba, a porta é estreita. Queria tomar uma cerveja e não posso. Queria fumar um cigarro e não posso. Queria ir pro churrasco lá com meus amigos lá do samba, não posso.
Mas que tédio. Acham que o evangelho muitas vezes é fadonho. Quando Jesus está dizendo há alegria. Há uma alegria que ela é incomparável, mas muitas pessoas não descobriram ainda essa alegria. Muitas pessoas não ainda descobriram esse amor, apesar que isso aqui é assunto para outra ministração, de falar sobre esse amor extraordinário de Cristo. Mas você tem um motivo para se alegrar nessa noite, que Jesus morreu por você, Jesus ressuscitou por amor à sua família. E que você viva essa plena alegria, que você seja cheio dessa alegria de ter Cristo em seu lar, de ter Jesus em sua casa. E Jesus, ele não encerra porque ele continua a oração, mas eu queria finalizar com o versículo 14 e 15, que ele diz: eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ele até continua dizendo: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E aqui nós temos coisas muito importantes, que são, quando ele diz que ele nos colocou no mundo, que nós fazemos parte desse mundo, que Deus não vai nos tirar do mundo. E aqui eu queria compartilhar com vocês, eu só vou dizer isso aqui porque é um caso que apareceu na televisão. Recentemente eu atendi uma paciente que ela era sobrinha de um rapaz que apareceu muito nos noticiários, que ele tinha uma certa crise de depressão e ele decidiu na sua cabeça em tirar a vida da sua esposa e dos seus 2 filhos. Então ele foi e fez isso, e foi um choque muito grande. Ele não simplesmente suportou tirar a sua própria vida, mas como ele também decidiu alastrar isso para sua família. E quando Jesus ele diz o quê? Que nós estamos no mundo, mas que nós não, mas ele não peço que tire-os do mundo, é porque nós devemos estar nesse mundo. E por mais que seja difícil, nós não temos o direito de desistir. Nós não temos o direito de desistir da nossa vida. Nós não temos o direito de desistir dos nossos problemas. Mas nós devemos confiar em Deus, que Ele é poderoso para nos guardar nessas tribulações. E que o maior segredo para vencer esses obstáculos não está na nossa sabedoria humana, não está no coach, não está em videozinhos do YouTube, não está num guru ou em algum amigo que você confia. Está na palavra. Por isso que Jesus ele disse: santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Muitas vezes nós deixamos de verdade de agir de forma correta porque não conhecemos a palavra de Deus. Por isso que Jesus ele diz para o seu Pai, para Deus: Senhor, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Quer vencer nesse mundo? Ou talvez está pensando em desistir da sua vida, alguém que está me vendo hoje, ou me ouvindo, não faça isso. Mas confia na palavra de Deus. Confia nessa palavra. Confia nessa palavra, porque é essa palavra que vai salvar a sua vida. Você percebe que Jesus, em momento nenhum aqui, ele pede: Senhor, conceda a eles todas as riquezas da terra. Pai, conceda a eles uma vida extraordinária de bênçãos sem medida. Pai, dá a eles tudo aquilo que eles querem. Em momento algum você vai enxergar isso. Jesus ele pede: Senhor, guarda eles na tua palavra. Sabe por quê, querido?
aquilo que existe mais, Jesus, em momento algum, ele promete bênçãos nessa oração materiais, mas bênçãos espirituais, porque a salvação é o seu bem mais precioso que você tem. E a única coisa, e a única forma de você conseguir isso é você vivendo na palavra de Deus, sendo santificado na verdade. Jesus não estava preocupado com o que os seus discípulos iriam passar, porque ele sabia que eles iriam passar por dias difíceis, e ele deixou isso muito claro para eles, porque ele falou para Pedro: Pedro, na verdade você vai beber o mesmo cálice que eu vou beber. Mas a maior preocupação de Jesus era perder os seus discípulos para o maligno. A preocupação de Jesus é perder os seus filhos para o mundo. A preocupação de Jesus é perder você para o mundo. Por isso que Jesus, ele diz aqui: santifica-os na tua verdade. O bem mais precioso que Deus nos oferece é a nossa salvação. É a nossa salvação, meu amado. Enquanto você estiver na presença de Deus, enquanto você estiver sendo santificado na verdade, pode ter a certeza que você tem tudo na sua vida. Porque ainda que você perca todas as coisas ao seu redor, a mais importante é você ser salvo pelo nome de Jesus. E eu queria te fazer um pedido para nós encerrarmos, para que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, se eu não me engano, o versículo 14. Quero encerrar lendo esse texto muito importante, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Querido, no Antigo Testamento, a única forma de você ter um contato com Deus era você pegar uma fruta, um cordeiro, um animal, viajar muitas vezes uma longa distância com esse bezerro, ou com esse cordeirinho nas suas costas, ou com todo esse alimento. Chegar para um sacerdote e falar: tá aqui, eu pequei, eu errei. E com certeza esse cara não te conhece. Ele só te vê uma vez por ano. A vida dele é completamente diferente. Ele não precisa trabalhar. Ele não tem casa, não tem responsabilidade. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele era financiado pelas outras tribos. Ele não sabe das suas necessidades. Ele não sabia da angústia da sua colheita. Ele não sabia das suas tentações. A única coisa que você fazia naquele tempo ali era entregar um cordeiro, ele sacrificava e ele entrava dentro do tabernáculo e entregava esse cordeiro. E ali, o máximo de contato que você tinha com Deus era olhar a tenda e falar com aquele sacerdote. E Jesus, ele diz: eu sou o sumo sacerdote. E deixa eu te falar uma coisa, eu conheço tudo sobre a sua vida. Todas as dificuldades que você passa, eu também passei sem pecado. Eu sei das suas fraquezas. Eu sei dos seus pecados. Eu sei as maiores dificuldades que você passa e de todos os vícios que você tem. Eu sei das noites que você passa sem dormir, às vezes preocupado com o que você vai comer amanhã. Eu sei sobre ter dinheiro ou não para pagar o imposto. Eu sei o que é você estar num barco e passar por uma tempestade. Eu sei o que é ter um filho cego. Eu sei do que é você carregar o seu filho num caixão. Eu sei passar fome. Eu sei ser humilhado. Eu sei de tudo isso.
E por isso, não existe ninguém melhor do que eu para orar por você e interceder por você. E para que no momento oportuno, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu alcançar a sua vida. Primeira razão para se ter Jesus na sua casa é porque Jesus conhece o que você está passando. Jesus conhece o profundo da sua alma. Jesus conhece todas as suas angústias, todas as suas histórias, todos os seus traumas. E é nele que você precisa confiar todos os dias. Jesus, ele fala, chegue até mim com confiança, porque é no momento oportuno que eu vou entrar na sua vida. Essa é a primeira razão para se ter Jesus na sua família. Amém? Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço aos irmãos por ter vencido o frio e estarem aqui nessa noite. E que venha o terceiro domingo do outro mês, para que nós venhamos entender a segunda razão, porque nós precisamos ter Jesus na nossa família, é porque Jesus tem o poder de curar. Amém? Que as palmas louvem o nome do Senhor.